É comum pra caramba eu atender pessoas que estão em tratamento médico, medicamentoso, psiquiátrico, para transtorno depressivo, para ansiedade, para pânico. E quando a gente vai investigar o conjunto de sinais e sintomas, a gente acaba percebendo que tem mais debaixo do tapete, tem mais coisas envolvidas. Até porque, geralmente, essa pessoa chega me falando: Dr. Jim, eu tenho esse problema desde a adolescência. Dr. Jim, eu já fiz vários tipos de tratamento, já tomei remédio X, Y, Z, mas eu nunca fiquei bem. Por que que isso acontece com muita frequência? Porque é comum pra caramba as pessoas serem tratadas como depressão quando não é só uma depressão. É uma depressão, sim, mas é uma depressão um pouquinho diferente. É uma depressão com outros fatores envolvidos e com um tratamento totalmente diferente da depressão convencional. Eu estou falando aqui do transtorno afetivo bipolar. Um quadro, um contexto onde existe, em algum momento, uma euforia, uma sensação de bem-estar excessiva e, logo depois, uma tristeza, um desânimo, uma falta de vontade. E é esse o tema da nossa live de hoje. Sejam bem-vindas, Judite, Lami Merica, Márcia, Rejane 8, seja bem-vinda. Quem está chegando aí, boa noite. Vai dizendo de onde você está falando. Deixa eu escrever aqui. Fixar o comentário, transtorno bipolar. Com ponto terapias, gratidão, adoro seus vídeos pelo YouTube. Valeu, seja bem-vinda. Ó, Landinha, de Betim, Minas Gerais. Acredita que eu já morei em Betim? Ah, na verdade era Contagem. É ali, né? Região metropolitana de BH. Minha mãe morava ali em Contagem, mas é mais ou menos próximo de Betim. Seja bem-vinda, querida. Muito boa noite. E aí, quem tá chegando aí, ó, vai dizendo de onde você tá falando, me dá uma boa noite, lasca o dedo nesse aviãozinho aí, chama os seus amigos para estar com a gente, que hoje o assunto é periclitante. É muito legal, é muito importante, porque somente a informação liberta. Somente o conhecimento vai te tirar de sofrimentos. E com frequência eu atendo pessoas como médico psiquiatra e também como mentor que a pessoa tem um sentimento, uma sensação de que nada do que fizerem poderá tirá-la daquele sofrimento. É uma sensação de condenação a sofrer daquilo o resto da vida. Porém, eu digo, a gente nasceu para ter uma vida plena, para ter paz no coração, para ter uma vida leve, alegre. Deus não ia colocar a gente no mundo para sofrer a vida inteira sem recursos, não. Os recursos existem sim. E esses recursos, eles estão ao seu alcance, muito mais perto do que você imagina. Ó, Márcia Rejane, estou sofrendo muito. Márcia, há quanto tempo você sofre? Lamin Érica. Desculpa. Saúde para nós. Doutor, você atende online? 100% online nesse momento, tá, Landinha? Até no ano que vem eu pretendo voltar para o consultório presencial, mas ainda não voltei, não. A Márcia, foi Deus que te colocou aqui. Obrigado, Márcia. Foi mesmo. Ele me colocou aqui e te colocou aí.
e fez a gente se encontrar. E se você está aqui, não é por acaso não. Werner dos Santos, boa noite, direto dos Estados Unidos. Seja bem-vinda, querida. Boa noite, boa noite. Temos aqui a Paty Xavier, maranhense, de Imperatriz. Estou aqui por seus lados aqui no Nordeste. Estou aqui no Ceará, em Fortaleza. E aí é o seguinte, gente. Vai percebendo o seguinte. Você se identifica ou identifica em alguém próximo, algum familiar. Talvez seu marido, talvez o seu pai, talvez sua mãe, talvez um irmão, talvez um colega de trabalho. Com o seguinte contexto. Às vezes está muito alegre. Uma empolgação excessiva, parece que tudo é maravilhoso, parece que tudo vai dar certo, começa a fazer um monte de plano, vou fazer isso, vou fazer aquilo e vai dar certo. A pessoa quer empreender, quer viajar, convida todo mundo para fazer festa, para sair, para ir para boate, não sei o que e tal. E no outro dia, ou até no mesmo dia mesmo, mas geralmente no outro dia, pensa assim, meu Deus, para que eu fui chamar esse povo para vir aqui em casa? Para que eu fui combinar de viajar? Para que eu fui fechar aquele negócio? Meu Deus do céu, o que eu faço agora? Aí liga desmarcando, dá uma desculpa esfarrapada, que não, que aconteceu alguma coisa. Mas na verdade, lá por dentro não está com vontade nenhuma de fazer as coisas. Sente um desprazer, uma tristeza, um desânimo, uma falta de vontade de fazer as coisas. Aí passa alguns dias e já fica mais para cima. Pensamento acelerado, empolgação, alegria, excesso de energia, faz um monte de coisa ao mesmo tempo. Às vezes faz até bem feito, às vezes faz até com eficiência, que via de regra, quem tem um transtorno bipolar tem uma cognição, vou falar a verdade, tem uma cognição superior à média. A maioria dos bipolares que eu conheço e que eu trato tem inteligência superior à média, especialmente manifestada nos momentos de euforia. Então são períodos onde a pessoa produz pra caramba, faz um monte de coisa, ganha uma grana preta, e aí depois tem um período que fica para baixo, parece que tá tudo muito ruim. Quem aí se identifica com esse contexto de ficar muito para cima e muito para baixo? Ou tem alguém próximo de você? Coloca aí nos comentários, por favor, como que te toca esse tipo de contexto. E é comum também eu atender pacientes com depressão e com ansiedade que acabam percebendo esse padrão de oscilação excessiva do transtorno bipolar no pai, na mãe, no tio, no avô, ok? Então, o transtorno bipolar se caracteriza por uma exceção excessiva de humor. Porém, gente, quem está se identificando com esse contexto, pelo amor de Deus, não arranca os cabelos, não. Não precisa, ai meu Deus, será que eu tenho isso? Não é possível que eu tenho isso. Não. Esquece esse negócio, esquece essa coisa de preconceito. Esquece essa coisa de pavor. Por quê? O transtorno bipolar não é nada do outro mundo, não. Muito pelo contrário. É muito mais comum do que você imagina. E mais, oscilar o humor é uma característica inerente a todo ser humano. Todas as pessoas oscilam o humor. Inclusive, é um quadro patológico, é um quadro de adoecimento quando a pessoa não oscila o humor. Exatamente. É chamado embotamento afetivo. O embotamento afetivo é quando acontece muito na esquizofrenia, onde a pessoa não sente nem alegria e nem tristeza. Você olha para ela e fala, olha, chegou fulano, uma visita para você. É aquela face. Olha, você bateram no seu carro lá fora. É aquela mesma face. Olha, sua mãe morreu. É aquela mesma face. Não consegue sentir nem alegria nem tristeza. Isso é embotamento afetivo e é um quadro patológico, de doença. Então, é normal todos nós oscilarmos o humor. Às vezes está um pouquinho mais alegre, às vezes está um pouco mais triste. Às vezes você acorda de manhã, dá aquele bom dia,
Oi pessoal, tudo bom? Bom dia, tal. Aí, o decorrer do dia, o corpo vai cansando. A boa noite, a boa tarde já não é mais com aquele ânimo todo. Vai dando perto do horário de ir embora para casa, né? Acabando o serviço, aí você fica um pouquinho mais animado, recebe uma notícia boa, fica um pouco mais animado. Então, é natural todo mundo oscilar o humor. Porém, existe um limite de normalidade para a oscilação de humor, que às vezes, limite de normalidade. Então, qual que é esse limite de normalidade? O que separa o que é uma oscilação de humor, ou seja, o que é o humor? Humor é o grau de alegria ou de tristeza. Quem sabia disso? Quem sabia disso? Coloca eu aí. Você sabia disso? Sim ou não? Coloca aí nos comentários. Você sabia que o humor é o grau de alegria e de tristeza? Por isso que nós chamamos um grupo de adoecimentos na psiquiatria de transtornos do humor. Sabia disso? Sim ou não? Então, é normal oscilar o humor, tá? E um limite de normalidade. Qual é o limite de normalidade? Aonde não traga sofrimento, aonde não traga problemas, ok? Então, como que você vai saber se você está oscilando demais para cima? Se essa alegria que você sente é demais, ou seja, entrando num quadro patológico que merece uma intervenção, ou se não, é normal. Sofrimento, prejuízo, problema. Se você oscila o humor para cima e faz compra exagerada na alegria, compra aquele monte de coisa que nem precisava comprar, e só vai se dar conta disso no outro dia ou depois de alguns dias quando o humor rebaixa. Se você às vezes fica hipersexualizada, né? Querendo usar aquelas roupas decotadas demais, aí no outro dia você já pensa, nossa, aquela roupa não estava muito conveniente para aquele ambiente. Prejuízo. Se você se compromete com as pessoas nesse excesso de euforia, de fazer festa, de fazer negócio, de comprar, de ajudar, de levar para casa e de não sei o quê, na empolgação de viajar, você se compromete, né? Ou às vezes até se envolve em relações extraconjugais, dentro desse excesso de positivismo, de humor, de energia, prejuízo, problema. Se há problema, se há prejuízo nesse alto do humor, isso merece uma intervenção. Você precisa procurar um médico psiquiatra capacitado para estar te ajudando. Por quê? Você não precisa passar por esse sofrimento. Ah, doutor Jim, e a tristeza? Até quando a tristeza é normal e quando ela não é normal? A tristeza, ela vai ser normal até um ponto que seja eminentemente causada por notícias ruins, não é aquela tristeza que vem do nada, e até o ponto que não te traga maiores sofrimentos. Porque fica um pouco triste é normal. Fica muito triste a ponto de não conseguir trabalhar, a ponto de não conseguir cumprir as suas funções sociais, de não querer sair para nada, de não ter energia para fazer uma compra, para fazer alguma coisa em casa, de não ter energia para cumprir a sua função de mãe, a sua função de pai. Quando começa a atrapalhar a sua funcionalidade, ou seja, tanto a euforia como a depressão, fogem dessa normalidade, estão abaixo da normalidade na depressão ou acima da normalidade na euforia, isso recebe um diagnóstico, o médico vai te dar, né? Você tem que consultar com o médico para ele te dar esse diagnóstico. Mas esse tipo de prejuízo sugere muito fortemente um quadro de transtorno bipolar. Por quê? Porque está trazendo prejuízo, está trazendo problema. E eu vou contar a verdade para vocês. O tempo que leva, em média, segundo as estatísticas, para uma pessoa com transtorno bipolar aderir a um tratamento é, em média, 10 a 15 anos.
Então, geralmente, quem tem um transtorno bipolar, geralmente quem tem a oscilação excessiva de humor, vai descobrir isso geralmente na adolescência. Na adolescência, começa a oscilar demais e começa a ter prejuízo. Às vezes, envolvimento com abuso de substância, droga, às vezes, irritabilidade marcante, com picos de agressividade, períodos de depressão, onde o desempenho na escola baixa. Então, lá na adolescência, os prejuízos já começam a acontecer, ok? E aí, essa pessoa, ela vai resistir. Ela não vai para um tratamento facilmente, a não ser nos casos mais graves. Mas, na maioria das vezes, as pessoas não procuram um tratamento logo. E aí passa 5 anos, tal, aí, às vezes, no período de depressão, olha o que acontece com frequência. No período de depressão, a pessoa com transtorno bipolar, às vezes procura um médico. Às vezes, fala, nossa, essa tristeza está muito ruim, eu não estou tendo energia, vai precisar de um atestado médico, não consegue ir no trabalho. Às vezes, na depressão, a pessoa procura um médico e vai no médico. Olha, a Gra Nunes está perguntando, bipolaridade pode ser sistêmico? Pode, e eu vou explicar as causas sistêmicas aqui nessa live ainda, tá? Gente, vai colocando as perguntas de vocês aí, ó, as dúvidas que vocês têm a respeito disso, tá? Vem comigo, conversa comigo, interage aqui. Eu tô aqui para vocês, para explicar para vocês o que vocês querem saber, tá? Eu já tô pontuando aqui o que eu já sei que é mais importante. Mas a participação, a pergunta, o comentário e mais, se você se identifica com alguma coisa que eu tô falando aí, coloca aí, compartilha. Transborda na vida das outras pessoas. Nós estamos aqui dentro de uma live onde nós estamos unidos em prol de um conhecimento. Se você tem algum conhecimento a respeito do que eu estou falando, compartilhe. Outras pessoas lendo o seu comentário, com certeza vai poder absorver o seu conhecimento, absorver a sua experiência. Beleza? Então, aí ó, a Beatriz está até perguntando como saber se sou bipolar. Ok, para ter um diagnóstico, precisa de uma consulta médica, tem que consultar com o médico psiquiatra que ele vai te dar um diagnóstico, ok? O que sugere muito ter um transtorno bipolar como eu acabei de explicar, excesso de alegria, de empolgação excessiva, de energia, excesso no sentido de ter prejuízos, problemas. Se você não pegou minha explicação, depois você volta na live que eu vou deixar ela gravada. E prejuízo na depressão, na tristeza, irritabilidade, comportamento explosivo, melancolia, problema, prejuízo. Então, isso sugere fortemente uma bipolaridade. Mas é lógico que você não vai pegar um diagnóstico de orelhada, né? Assim, de escutar falar. Você tem que ir no médico, ok? Tá. E aí eu estava explicando que o transtorno bipolar é um dos transtornos mais difíceis de tratamento, porque a maioria das pessoas com transtorno bipolar não aceita fácil. Hoje eu atendi uma paciente que foi tratada como transtorno bipolar por anos. Aliás, ela foi tratada como transtorno bipolar por anos. E nunca nenhum médico falou para ela. Nunca. Os médicos tratavam ela com remédio para transtorno bipolar. Só que o médico, para evitar o preconceito e o confronto, evitar ter que explicar para a pessoa, para ela aderir ao tratamento, não falou. Falou que era ansiedade e depressão. Ele, vacilou. Mas é uma depressão? É. Mas é uma depressão bipolar. E o tratamento era para transtorno bipolar. E o tratamento que trata depressão não trata transtorno bipolar. Por que eu sei que o médico deu o diagnóstico de transtorno bipolar para ela? Porque o médico prescreveu o remédio para transtorno bipolar. Falou para ela que era depressão e ansiedade e deu remédio para transtorno bipolar. E ela tem um diagnóstico de transtorno bipolar porque eu dei esse diagnóstico para ela. Então, quer dizer, se esquivou para não ter que dizer que ela tem transtorno bipolar. Por quê? Isso deve ser um preconceito do próprio médico. Ou não quis se dar o trabalho de explicar tudo que eu expliquei para ela, tudo que eu estou explicando para vocês aqui. Então é difícil tratar o transtorno bipolar porque as pessoas pensam que é muito mais grave que depressão. Não é mais grave que depressão. Tem depressão muito mais grave do que transtorno bipolar.
Tem gente que acha que é mais grave, é menos grave, é uma ansiedade. Ah, não, só tem uma ansiedade. Achando que a ansiedade é menos grave que transtorno bipolar. Não é. Tem ansiedades muito mais graves do que transtorno bipolar. Muito. O problema de não se ter um diagnóstico é não se ter um tratamento adequado. Então eu estava te explicando que, em média, uma pessoa com transtorno bipolar vai ter um tratamento efetivo 15 anos depois de ter problemas com o transtorno bipolar. Por quê? Porque tem uma resistência muito grande. É difícil encontrar o profissional médico, médico que vai tratar direitinho. Por quê? Porque a pessoa chega no consultório e queixa da depressão, queixa de tristeza. Ninguém queixa de euforia. A euforia é investigada se o médico tem um feeling, tem uma expertise, uma capacidade maior e tempo maior, né? Porque cá para nós, às vezes o médico está ali vai atender 40 pessoas no dia, porque precisa fazer volume, né? Por exigência de uma instituição de saúde, né? Para atender convênio, etc. E aí ele tem que atender 40 pessoas, então ele tem 10 minutos para falar com a pessoa. Então, muitas vezes, ele não vai investigar tudo, ele vai escutar o que a pessoa tem para dizer e prescrever a primeira medicação que adequar. Infelizmente. Essa é a verdade. Então, esse atraso num tratamento adequado para quem tem transtorno bipolar, ele acontece por uma incapacitação, muitas vezes, dos profissionais, por uma resistência do paciente, e em especial do transtorno bipolar, por quê? Porque a maioria das pessoas com transtorno bipolar tem a doença leve. Por quê? Porque o transtorno bipolar é uma doença que chamamos de doença de espectro, que existem vários graus de gravidade. Tem pessoas que são muito graves, que oscilam muito a ponto de delirar, né? A ponto de delirar, olha, eu sou Jesus Cristo reencarnado e vocês precisam me seguir, dentro da euforia. Ou dentro da depressão começa a delirar. Ah, não, a guerra lá do outro lado do mundo é porque eu não fiz nada, ou eu fiz alguma coisa, tem extraterrestre. Delira congruente com o humor. Humor para cima ou humor para baixo. Então isso é um tipo de transtorno bipolar grave e muito pouco frequente. O mais frequente é o transtorno bipolar mais leve. Então existem vários graus de gravidade, até porque todo mundo oscila. Algumas pessoas oscilam um pouquinho acima da média, outras pessoas oscilam muito acima da média. Então a maioria das pessoas estão aqui oscilando pouco. Então elas conseguem conviver com o sofrimento do transtorno bipolar resistindo ao tratamento durante, em média, segundo as pesquisas, 15 anos antes de fazer um tratamento adequado. E também por quê? O ser humano, ele sente, no transtorno bipolar, ele sente mal quando está triste, ou com ansiedade, pânico, e procura um médico, ok? Mas, passa uma semana, passa 3 dias, 5 dias, se o tratamento não for adequado, ele dá uma levantada no humor e entra em euforia, entra em alegria exagerada. E aí o que ele fala? O que é que esse cara queria me dar remédio? O que esse povo está falando que eu preciso de tratamento? Eu estou ótimo, eu estou ótima, eu estou maravilhosa, curei, lasca os remédios tudo no lixo. E aí para o tratamento. E aí passa um tempinho, não mantém lá na euforia. Logo, volta a oscilar na tristeza. Aí depois de algum tempo, às vezes até procura o médico de novo na tristeza. Retoma um tratamento, mas lá na frente, para o tratamento de novo. Ou o que é pior, às vezes procura o profissional queixando só da tristeza. E é frequente, se perguntar sobre a euforia de forma superficial, a pessoa fala que não tem. Por quê? Porque a alegria exagerada. Um bêbado reconhece que ele está exageradamente alegre? Um bêbado reconhece? Sim ou não, gente? O bêbado reconhece que ele está exagerado de alegre? Não reconhece. E a pessoa que está na euforia do transtorno bipolar também não reconhece. Ela reconhece que está falando muito alto? Quem bebeu reconhece que está falando muito alto? Não reconhece. Então, se for
simplesmente perguntado, você fica muito exageradamente alegre? A maioria das pessoas fala que não, exagerado não. Geralmente você vai ter que pesquisar na família, perguntar para a esposa, perguntar para a mãe, para um irmão, para um filho. Olha, ele fica exageradamente alegre, a ponto de ficar muito para cima, às vezes parecendo até que bebeu de tão alegre, falando alto demais. Aí, muitas vezes a gente consegue esse diagnóstico. A gente consegue perceber. Então, muitas vezes vai procurar um profissional queixando da tristeza e esse profissional vai tratar como depressão, ok? Vai tratar como depressão. E vai lascar um antidepressivo. Só que o que o antidepressivo faz? Eleva o humor e fica lá em cima. O humor. A pessoa entra em euforia e logo depois o que ele faz? Estou ótima, não preciso de tratamento, jogo os remédios fora e para o tratamento. Então, de tentativa em tentativa, em média, vai fazer um tratamento adequado depois de 15 anos sofrendo. Então, com frequência, eu atendo pessoas com transtorno bipolar, mas tomando vários tipos de medicações inadequadas porque não receberam um diagnóstico adequado, beleza? Então, agora eu vou abrir para perguntas. Sou todo ouvidos. Vamos perguntar aí. Estou aqui para vocês. A parte teórica mais relevante e que é a dúvida da maioria das pessoas, eu já falei. Coaching Daya, eu sou bipolar. Parabéns, Daya, por ter a leveza e a tranquilidade de reconhecer que você tem um problema, que você tem a bipolaridade. Porque quando a pessoa não reconhece que tem um problema, gente, quem é que resolve um problema que não tem? Ninguém resolve um problema que não tem. Esse que é o negócio. É por isso que eu tô explicando, reexplicando, para largar dessa porcaria de preconceito diante da depressão, da ansiedade, da bipolaridade, seja lá do que for. Assume que tem um problema, é o primeiro passo para resolver. Então, quem já teve diagnóstico, assume. Tá duvidando do diagnóstico, procura uma segunda opinião. A Eliane Medrado está perguntando, qual profissional procurar? Médico, psiquiatra. Colegas meus, assim como eu, ou até a mim mesmo, tá? Quiser agendar uma consulta, hoje eu agendo o Brasil, hoje eu atendo o Brasil e o mundo inteiro, porque eu atendo online. Então tem um link na minha bio, você clica naquele link, vai na conversa do WhatsApp, agenda uma consulta, eu atendo de onde você estiver. Agora, olha que interessante, a Landinha está trazendo aqui. Perdi a libido, aí parei. Landinha estava tomando remédio, perdeu a libido e parou. Esse é um outro problema grave que acontece com frequência. E eu atendo outras pessoas que vêm e dizem assim, Dr. Jim, eu parei um remédio porque eu engordei. Dr. Jim, eu parei o remédio porque eu estava sonolento. A verdade é que nós temos uma gama de medicações extremamente eficientes, com baixíssimos efeitos colaterais, de altíssima tecnologia. E que eu digo, você não precisa conviver com efeito colateral. É obrigação do seu médico manejar a medicação de forma que não dê efeito colateral. E principalmente, que dê efeito terapêutico. Porque, poxa, a obrigação de um tratamento médico psiquiátrico é te trazer, no mínimo, 80% de redução do sintoma. No mínimo, 80% de redução dos seus sintomas. Se era tristeza, o tratamento está eficiente se pelo menos 80% da tristeza foi embora. Era ansiedade, pânico, preocupação excessiva, pelo menos 80% da ansiedade, da preocupação excessiva que você tinha, tem que ter ido embora. Senão o tratamento não está adequado. Se você está tomando remédio, chega lá para o médico e você teve 20% dos seus sintomas cessados e o médico só repete a receita, o colega está enganado, você está fazendo um tratamento inadequado. Tá? O que acontece é que tem solução, porém
é necessário manejar a medicação, trocar a medicação, associar medicações. Às vezes uma só medicação não é suficiente, a gente tem que associar com muita frequência. Então ninguém precisa viver com efeito colateral e ninguém precisa conviver sem resultado no tratamento. Desconfia. Se você vai e leva seu carro no mecânico e seu carro volta com o mesmo barulho, com o mesmo problema, você vai ficar satisfeita? Vai ficar satisfeita, fofinha do meu coração, minha lindeza da minha vida, ai, ai, ai. E aí, tudo bem com você, princesinha? Olha minha pulseira. Você veio dar oi pro pessoal? É. Gente, a Laís quando chega, gosta de ver um monte de coraçãozinho subindo assim. Tem uma fogueirinha de coração aqui no cantinho que aparece, ó, quando vocês apertam aí o coração. Não sei se teve alguma atualização no sistema aí que não tem mais. Mas antigamente tinha uns coraçãozinhos que sobem. Cadê? Não tem nenhum coraçãozinho? Ah, eu acho que não tem mais coraçãozinho, florzinho. Eu acho que foi o Insta que mudou. Mas então toma o meu. Toma, meu coraçãozinho. Beijo, te amo. Ó. Aí, ó, falaram que você... A Tiziana tá falando que você é a cara da mãe. E é mesmo. Pai, mostra meu quadro. Traz aí, então, sua fofinha. O quadro. Ah, os corações começaram a aparecer aqui, Deixa ó. eu ver, cadê? Cadê os coraçãozinhos? Olha, faça esse coração, então, pra obra de arte da Laís. Que ela fez pra papai. Um monte de gatinho. Ela fez esses gatinhos. Ela fez um coração com um girassol. E ela escreveu o meu nome e o dela. O que vocês acharam, gente? Ah, não tá Olha os dando... coraçãozinhos. Olha o coraçãozinho lá pra você. Olha. Beijo. Agora deixa eu continuar com o conteúdo aqui. E eu vou colar de volta na porta. E ela colou ali na minha porta, que é pra eu olhar toda hora. Eu fico super feliz. Aí, ó, tá subindo os coraçãozinhos, sim. Obrigado. Ah, poxa, eu não... Tá de brincadeira, né? Deixa eu ver. Minha princesa, você desligou a minha lampadinha? Que lampadinha? Meu ring light. Bem, vamos lá. Light. Obrigado pelos coraçãozinhos, tá, gente? Laís agradece. Então, coloca aí mais perguntas, gente, sobre o tema, sobre o transtorno bipolar. É bom a gente dar uma descontraída. Eu estou em home office desde quando começou a pandemia. E é bom trabalhar, sair ali fora, ver uma criança. Às vezes eu estou atendendo, rola uns gritos, né? Umas bagunças de criança, mas faz parte da vida. Então, remédio para poder dormir. Pergunta, gente. Perguntas. Se vocês não tiver pergunta, eu vou jantar e dormir. Pergunta aí. Deixa eu... Amor, Pode mostrar o céu. Sem querer. Não. Eu saí sem querer, mais uma seguidora falou aqui agora que ela sempre trazia para o psicólogo dela algumas questões e o psicólogo ficava indagando por que ela queria se rotular, né? Por que ela estava entrando dentro dessa caixinha de querer se colocar como tendo um transtorno. Maravilha. Então é importante você falar isso, porque tem muitos psicólogos que eles querem resolver e contra a medicação, contra o médico psiquiatra, né? Perfeito. A Daya está perguntando sobre remédio e eu vou falar sobre remédio, mas antes eu vou trazer isso que a Ju trouxe aqui, que é muito importante. É o seguinte, gente. A gente não chega a diagnóstico para dar rótulo às pessoas, ok? Porque a pessoa muitas vezes ela vai vestir a camisa do transtorno como se tivesse uma desculpa. Ah, não, eu vou ser bruta, eu vou ser irritada porque eu tenho transtorno bipolar. Ou seja, ela veste o rótulo e usa isso como uma muleta, usa isso como uma desculpa para ser uma pessoa inadequada, o que não é.
Isso acontece no TDAH, por exemplo. Ah, eu sou hiperativo. Não, isso não é hiperatividade. Muitas vezes é falta de coerência mesmo. Ah, eu tenho depressão, então eu não posso isso, não posso aquilo. Não é bem assim. Esquecer essa questão de rotular, tá? E o que acontece também é que a maioria dos terapeutas, a maioria são muito coerentes e sabe o quanto é importante o uso da medicação. A maioria. Porém, tem alguns mais, digamos assim, resistentes, que talvez porque ele não precise de medicação, ele fica induzindo os pacientes a não querer tomar medicação. Mas quem já teve uma depressão, tem uma ansiedade, quem já teve um transtorno bipolar e fez um tratamento adequado, sabe o quanto a medicação ajuda. Eu sou terapeuta. E a maioria dos meus mentorados não usam medicação. Mas eu sei quando é necessário uma medicação. Inclusive, eu sugiro, quando é necessário, aos meus mentorados, ao mentorado que precisar, com sintomas mais intensos de ansiedade e depressão, porque a medicação ajuda a tirar o mais grave, a parte mais grave dos sintomas. Se só com a medicação eu já consigo reverter aí 70%, 80%, 90% dos sintomas mais graves, nós temos uma tranquilidade muito maior para fazer a parte curativa do tratamento. Porque eu, como psiquiatra e como terapeuta, eu sei que a medicação é um paliativo. É verdade. A medicação ela vai dar um ajuste na parte neurobioquímica, né? Então é o seguinte, é como se os neurotransmissores precisassem estar ajustados assim no cérebro, ok? Aí o transtorno, seja qual for, vem e desajusta. A medicação vai ajustar. Só que se der medicação demais, desajusta de novo. Se der de menos, ele não ajusta bem. Se der medicação inadequada, desajusta. Efeito colateral é, na maioria das vezes, imprevisível. A gente prescreve medicações com perfil de boa tolerabilidade. Mas é imprevisível a gente saber quem vai ter efeito colateral. Eu tenho um feeling que eu consigo ter uma eficiência muito grande. Mas o efeito colateral, uma hora ou outra, pode aparecer e a gente tem que trocar a medicação. Não precisa conviver com o efeito colateral, né? Então, o uso da medicação ela é bastante importante, é adequado, porém tem que ter esse manejo com uma expertise nisso. Beleza? Coloca as dúvidas aí, gente. O que mais? Ah, tá. Remédio para dormir. Então, a Nancy Benedite está perguntando assim, a bipolaridade desde a infância? A gente não fala muito de transtorno bipolar na infância, não. É a partir da adolescência, ok? É óbvio que a criança ela pode apresentar traços, mas o transtorno bipolar é um diagnóstico para adultos. Ela pode apresentar traços, vai apresentar mesmo sintomas de depressão e de euforia, mais na adolescência, tá? Medicação para dormir. Que tipo de medicação que realmente faz mal? São os tarjas pretas, beleza? O tarja preta é um grupo de medicação que é tarja preta, ou seja, é mais controlada, você precisa de uma receita azul, numerada, justamente porque é uma medicação que pode causar dependência, demência, diminuição da memória. Então, se usado prolongadamente, vai trazer problema. Então, é uma medicação que, é totalmente proibido usar? Não. Em algumas situações, elas são necessárias por um curto período de tempo. Especialmente, eu mesmo
só prescrevo tarja preta para quem está tendo crise de pânico. Quem tem crise de pânico, que é aquela crise de medo intenso de morrer, eu prescrevo para. Por que eu prescrevo? Por que é indicado? Porque o tarja preta, ele é um remedinho que ele é muito eficiente. Ele é tão eficiente que vicia. Exatamente por causa disso. Muitas vezes a pessoa tá começando uma crise de pânico, sensação de medo de morrer, palpitação, falta de ar, fez todos os exames, viu que da parte física, orgânica não tem nada, ele vai e coloca o comprimidinho debaixo da língua e em menos de 5 minutos ele corta a crise. Então é muito eficiente. E a medicação tarja vermelha, que realmente vai tratar adequadamente o transtorno de pânico, é uma medicação que vai demorar 5 semanas para fazer um efeito pleno para uma dose inicial. Então, nessas 5 semanas, nas 2 ou 3 primeiras semanas, a gente acaba lançando mão do tarja preta exatamente para cortar a crise de pânico, para a pessoa não ficar precisando ter crise de pânico, beleza? Então, Depakote é um estabilizador de humor, bom, porém ele vai adequar mais a quem tem um perfil de emagrecer, de perder peso com o transtorno. Por quê? Porque ele aumenta o apetite um pouquinho, tem um perigo de engordar. Então, a medicação que se trata a depressão, ele é um antidepressivo, então ele eleva o humor. Então, ele é o indicado na depressão unipolar, aquela pessoa que oscila na normalidade e entra em depressão. A pessoa que entra em euforia, nem que seja uma vez na vida, ela já não pode usar antidepressivo sem associar a um estabilizador de humor. Por quê? Porque se tomar um antidepressivo, o humor eleva e fica alto demais. Então, o estabilizador de humor é aquela que segura para não entrar na euforia, segura para não entrar na depressão. Esse é o estabilizador de humor. Ele segura os dois lados dos problemas da bipolaridade. Olha que interessante, a Rosiana está trazendo aqui. Eu tomei tarja vermelha e fiz o curso ALV, que é o método auto-liberação para a vida, que é aí o nosso curso. E nós teremos uma turma, agora em dezembro a gente vai abrir uma turma, hein? Fica de olho aí. E não tive mais crise de pânico. Por que a Rosiana não teve mais crise de pânico? Porque todo problema de depressão ou de ansiedade... Só um minutinho. Transtorno bipolar, pânico, toque, todo problema mental, todo tipo de transtorno, ele vai ter uma causa neurobioquímica, biológica, e uma causa psicológica. Nessa causa neurobioquímica, nós usamos medicação, que faz aquele ajuste dos neurotransmissores, pelo tempo que for necessário. E nessa causa psicológica, sistêmica, que tem a ver com a história de vida da pessoa e do sistema familiar, nós usamos a liberação emocional. A gente precisa liberar a emoção negativa que vincula o ser humano àquele sentimento. Porque, gente, que é coisa mais incongruente, incoerente do que a pessoa tá dentro de casa, tranquilo, e ter uma sensação que vai vir alguém e matar? Que é uma coisa mais incongruente com a realidade do que a pessoa tem uma dor no peito, vai lá no médico e o médico clínico vê, examina o coração de cima e embaixo, faz tudo quanto é exame, não dá nada. E aí, daqui a pouco ela tem uma sensação que está morrendo de novo. Então, aquele sentimento, ele é um sentimento adotado de uma situação de risco do passado.
A pessoa todo dia ela vai para o trabalho, todo dia ela atende cliente. Todo dia, na hora de atender o cliente, dá uma palpitação, dá uma certa falta de ar, uma certa agonia, porque é um cliente novo. Ela sabe que sabe atender o cliente, mas tem um medo exagerado. Vou dar um exemplo aqui que fica mais nítido. Uma fobia específica, por exemplo, né? A pessoa tem medo de aranha, né? Quem tem medo de aranha aí? Quem tem medo de aranha? Coloca aí nos comentários. Eu tenho. A pessoa tem medo de aranha, mas uma fobia específica não é um medo normal, é um pânico, né? Uau! Nossa Senhora! Laís está se superando, princesa. Deixa eu mostrar aí. Olha só. Laís e Luna. Aí eu botei todos os gatinhos que eu fiz. Vários gatinhos que ela fez, recortou, colocou strass, colocou pérola. O gatinho da porta Essas caiu. férias você está escrevendo mais do que na escola, minha filha. Parabéns. Então, as pessoas que têm a fobia específica, que é medo de barata, por exemplo. Se você mostrar uma foto de uma barata, a pessoa olha a foto, ele olha a foto e faz até assim com a mão. Olha a foto, começa a tremer. Aí você fala, ser humano, é só uma foto. Ele rosna para você e fala, eu sei que é só uma foto. Mas o medo vem lá de dentro. A pessoa tem medo de altura. Se ela vê um vídeo de uma pessoa num lugar alto, ela começa a embrulhar o estômago, ter vertigem, segurar nas coisas, de tanto medo. Ela está vendo um vídeo, ela está sentada no chão, vendo um vídeo de alguém num lugar alto. Ou seja, aquela foto de aranha é um gatilho que faz ela trazer o sentimento adotado do passado. A barata é um gatilho que faz ela trazer um sentimento de medo adotado de algum momento da infância, aonde ela sentiu muito medo, ou de algum momento da história familiar, que algum familiar, antepassado, pai, mãe, avós, bisavós, sentiu muito medo. Então, por exemplo, teve uma cliente que eu atendi de constelação, que ela tinha medo de cachorro, pânico. Na verdade, era uma criança. A gente atendeu essa criança através da mãe, tá? Porque criança a gente não atende nem na área da psiquiatria, nem na constelação. Na área de psiquiatria, porque não é a minha especialidade, né? Tem a especialidade específica para criança. E na constelação, porque criança não tem constelação ou liberação emocional, porque a criança não tem poder de decisão. Então, estava sendo atendida pela mãe, tá? E o contexto que foi trazido ali foi que a avó passou um medo muito grande, onde ela morava sozinha numa fazenda, e ela estava no quintal da fazenda, e passou uns caçadores com um bando de cachorro, e ela ficou com muito medo. Ou seja, essa criança, 2 gerações depois, desenvolveu medo de cachorro, ou seja, uma fobia específica de cachorro, porque a avó passou medo de cachorro. Né? Então tem o processo de liberar essa emoção. Por que isso acontece? Porque existe o que nós chamamos de inconsciente coletivo, ou arquivo de memória familiar, que é a gravação, o arquivo de todas as coisas que aconteceram na história familiar. E de lá você traz as habilidades das experiências que as pessoas tiveram. Essa mesma avó que passou medo de cachorro podia ser uma avó boa de bordado. E um neto pega um bordado para fazer e faz com facilidade. Então as habilidades são herdadas de geração em geração. E tanto é que tem famílias com tradição na medicina, tradição em ensinar, tradição no direito, tradição em vender. Né? Por quê? Porque de geração em geração aquilo vai sendo captado no campo, mesmo que não se ensine diretamente, mas junto vem também esses traumas, esses bloqueios. Então esse lado psicológico do problema de depressão, de ansiedade, transtorno bipolar e tudo mais, precisa ser tratado como cura profunda. Cura profunda e necessária.
para que, em se utilizando a medicação por um período, essa medicação possa ser reduzida e retirada. No caso do transtorno bipolar, é o seguinte, e aí vem a grande pergunta: transtorno bipolar tem cura? Quem quer saber essa resposta? Coloca aí nos comentários. Quem quer saber? A depressão e a ansiedade têm cura. Tem um prognóstico de cura. Mas o transtorno bipolar, técnica e medicamente, não tem cura. Mas eu sou um terapeuta e eu vou explicar em que hipótese a pessoa consegue ficar sem medicação. E a gente poderia dizer isso de cura, ok? Tá. E eu já vi acontecer em pacientes, clientes meus. Então, uma vez oscilando o humor uma época da vida, a tendência é que sempre que se retire a medicação, a pessoa volte a oscilar, ok? Isso é uma tendência. Porém, eu não expliquei para vocês que o transtorno bipolar é uma doença de espectro, onde existem vários graus de gravidade do transtorno bipolar. Então tem pessoas que vão chegar a um tratamento adequado com 45 anos, 50 anos. Vão fazer o primeiro tratamento, às vezes, depois de 30 anos sem tratamento. Por quê? Porque é um transtorno bipolar leve, no sentido de passar pouco da normalidade na euforia com pouco prejuízo. E passar pouco da normalidade na depressão com pouco prejuízo. Ok? Então essa pessoa tem benefício com o tratamento? Tem. Ela normaliza e deixa de ter aqueles prejuízos, apesar dos prejuízos serem poucos, o sofrimento ser pouco. Ok? Só que essa mesma pessoa com a bipolaridade leve, fazendo um processo de liberação emocional que vai em cima da causa, e essa pessoa ela vai oscilar menos o humor, vai ter menos frequência da oscilação do humor, menos intensidade, e ela poderá ficar totalmente sem medicação. Podemos chamar isso de cura? Podemos. Mas nos casos da bipolaridade leve, que eu já vi acontecer. Eu nunca vi acontecer com bipolares graves, especialmente os que manifestam psicose, né? E já aconteceu também umas 2 ou 3 vezes, deu junto com o meu paciente decidirmos juntos uma tentativa de retirada da medicação. Doutor, eu estou muito bem, a dose da medicação está baixa, né? Eu percebo isso, né? Eu vejo, estou prescrevendo, a medicação está baixa, a gente já reduziu, está com manutenção de medicação pouquinha, a pessoa está ótima, 2, 3 anos, top, legal, sem sintoma nenhum. Bora tentar tirar a medicação? Bora. Então, teve algumas vezes que deu certo a retirada da medicação, a pessoa nunca mais precisou, nesse contexto que eu expliquei agora há pouco. Mas teve outras vezes que o paciente voltou e falou assim: doutorzinho, é o seguinte, eu não estou muito mal não, mas nossa, tem dia que eu estou muito acelerado, tem dia que eu fico muito para cima, até exagerei numa compra esse dia, aí eu tenho que ficar me segurando. Cognitivamente ele já sabe, então ele fica se segurando. Aí, tem dia, doutor, eu estou meio triste, meio sem energia, aí eu tenho que ficar me forçando. Sabe, doutor, eu acho que tá dando muito trabalho para eu ficar me esforçando para conviver com isso. Vamos voltar a tomar a medicação. Porque ele já conhecia como era ele com a medicação, e ele sabia que ele não precisava fazer esse esforço todo. Porque a medicação por si só, numa dose baixa, já segurava para não entrar na euforia, segurava para não entrar na depressão, e ele optou por voltar a tomar a medicação, apesar de estar conseguindo viver razoavelmente, não tão bem, sem a medicação. A medicação não causa dependência, não diminui memória, não dava efeito colateral nele,
né? Efeito colateral é colateral, né? É imprevisível. E a gente, né, quando tem que manejar, tem que tirar a medicação, trocar a medicação. Então ele preferiu voltar à medicação, mesmo que para tomar a medicação o resto da vida. E tá tudo certo. É melhor a pessoa viver bem tomando a medicação o resto da vida do que ter uma porcaria de vida, não conseguir parar no relacionamento, agredir os funcionários, ter explosividade, viver triste, com complicação de ansiedade e sem medicação. O que é pior? É lógico que é pior viver mal. É porque muitas pessoas gostam de bater no peito e dizer: eu não preciso disso, eu não preciso de medicação, eu não preciso de psicólogo, eu não preciso de terapeuta. Tem gente que gosta. Orgulho, arrogância, vai sofrer. Simples assim. E aí, galera? Faz mais perguntinhas aí. O que vocês estão achando da live? Estão gostando do conteúdo? Dá um feedback pra mim aí. O que vocês estão achando? Gostaram do conteúdo? Ficou mais claro pra vocês? Tem mais alguma coisa que eu possa servi-los? Bipolar, pós-parto, tem mais chance de entrar na fase depressiva? Total. Inclusive, atualmente, é consenso entre a Sociedade de Obstetrícia e de Psiquiatria tratar o transtorno bipolar durante a gestação. O prejuízo de não tratar é muito maior do que os riscos de tratar. Então, a gestante mantém no uso da medicação, apesar da medicação trazer riscos baixos para o bebê. Não tratar, a mãe sem tratamento tem um risco muito grande de entrar em depressão pós-parto, e foi associado o não tratamento a uma diminuição da conexão da mãe com o bebê, por conta da depressão que vem depois, e menor peso ao nascer, e menor desenvolvimento neurocognitivo da criança na infância. Olha que doido. A mãe depressiva na gestação, por conta de não tomar a medicação para o transtorno bipolar, o filho não consegue desenvolver cognitivamente na infância. Depois, a mãe já voltou a tomar o remédio, mas depois tem essa consequência. Marcela, iluminada, gratidão pela vida do Senhor. Há 3 anos atrás me salvou, dando o diagnóstico certo. Obrigado, Marcela. Muito bom ter você aqui. A Rosiana está perguntando o que é psicose. Psicose é alucinação, confusão, ou seja, quer escutar vozes, ver vulto. Às vezes existem alucinações táteis, né? A pessoa sente como se tivesse um bicho andando nele. A alucinação olfativa, a pessoa sente um cheiro que ninguém outra pessoa sente. Confusão mental e delírio. Delírio não é uma sensação física, sensorial, mas uma ideia falsa que a pessoa acredita. Por exemplo, a sensação que tem alguém te perseguindo. Por exemplo, um delírio de culpa, né, no caso do transtorno bipolar. Magalhães, moro em São Paulo, sou sua fã, Dr. Jim, obrigado. DJ Marcelo,
Seja bem-vindo, querido. Oi, prazer em conhecer, sou novo. Seja bem-vindo, muito bom ter você aqui. Flora Teixeira, por favor, me responde o que tomar quem tem TDAH. Então, é o seguinte, você tem que ter um diagnóstico médico, ok? Eu posso fazer depois uma live todinha sobre TDAH. Até porque eu tenho TDAH. E o Calil, meu filho mais velho, está com 16 anos, tem TDAH, que tem uma predominância de desatenção e predominância de hiperatividade, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E a Laizinha, essa pisculinha que apareceu aqui, ela tem hiperatividade. Então, eu tenho experiência com TDAH não só profissionalmente, mas como pessoalmente. Bipolaridade é hereditária? Sim. Filhos de pais com bipolaridade têm uma chance maior de ter bipolaridade. Dr. Jim, posso constelar mais de uma vez? Com certeza. A constelação, gente, seja para tratar a constelação, a sessão de liberação emocional, seja para tratar transtorno bipolar, ansiedade, depressão, seja para tratar bloqueios na parte financeira, profissional, relacionamento de casal, até adoecimentos físicos, para qualquer objetivo de uma sessão de constelação familiar ou liberação emocional. A liberação emocional, que é uma técnica que eu criei, ela é 80% constelação familiar. Porém, o que eu acrescentei é uma técnica de condução que te permite uma maior chance de resolver o problema. Por quê? Não é na hora que você sabe qual é a causa do problema que você resolve. A maioria das pessoas constela e já sai de lá sabendo, não, é porque eu julgo minha mãe. O problema continua a mesma bosta. Não, é porque o meu pai não cuidou de mim. Mas continua com o mesmo problema. Por quê? Porque não consegue liberar a emoção negativa. Então a liberação emocional, ela vai dar a causa e vai dar um recurso para resolver o problema. O que acontece é que, tanto na constelação quanto na liberação emocional, constelação com bonecos, né? A gente usa os bonecos, inclusive, você tem ali a liberação de um trauma. Seja um trauma pessoal, infância, ou, obviamente, com mais frequência, um trauma transgeracional. Um acontecimento de um sofrimento do sistema familiar. Agora, falar que você só tem um sofrimento do seu sistema familiar, pelo amor de Deus, óbvio que não. Você tem vários tipos de sofrimento da sua infância e do seu sistema familiar, aos quais você está entrelaçado quanticamente, informacionalmente, e que precisam ser liberados. E que precisam ser, digamos assim, resolvidos. Então, com certeza, pode e deve fazer constelação mais de uma vez. Inclusive, eu conduzo os meus mentorados em uma mentoria de 5 meses. Onde durante 5 meses eu acompanho o meu mentorado e em cada sessão a gente vai aprofundando nas causas e na solução do maior problema. Porém, existem 2 formas de entrar na mentoria. Porque o que acontece, gente? É difícil pra caramba liberar trauma. Concordar, agradecer e se alegrar com a imagem do seu pai passando fome na infância. É fácil? Não é. Não é. Mas a pessoa vem me procurando falando, Dr. Jim, eu tô cheio de dívida, eu não aguento mais. Aí a gente vai desembolar o processo e a gente dá de cara com a imagem do pai passando fome na infância. O cliente nem tinha nascido. Mas é uma notícia que ele não só escutou, que foi verdade, o pai passou fome, mas também ele acessa no arquivo de memória familiar.
É fácil ele agradecer, aceitar, concordar e se alegrar. Mas é isso que tem que ser feito para ele parar de ter dívida, para ele ter prosperidade. Então, se a pessoa não tiver realmente cansada de sofrer do que sofre, ela não vai liberar o trauma. Ela vai entender que ela está endividada e sem grana porque tem pena da fome que o pai passou na infância, mas vai continuar com problema financeiro. Se ele não liberar essas emoções de pena, de vergonha, da história familiar. Então, eu não correria o risco de estar passando 5 meses acompanhando uma pessoa que não estivesse disposta a liberar os seus traumas, a liberar os seus sentimentos negativos. Porque é a liberação que vai trazer resultado. Só vai resolver na vida atual, no contexto, na conjuntura, na criação e manifestação quântica da realidade do ser humano, quando essa imagem do pai passando fome na infância for permitida, acolhida no coração. Dê isso como um exemplo. Outros exemplos são, por exemplo, problemas de relacionamento. A pessoa já está no 4º, 5º relacionamento. Levou traição, chifre nos 4, nos 5. E aí chega na hora, a pessoa está entrelaçada com um padrão dos pais. Olha, meu bem, você tem que aceitar, concordar com o seu pai ter traído a sua mãe a vida inteira. E mais, você tem que concordar, ainda agradecer a mamãe por ter aceitado isso a vida inteira. Aí a pessoa, não, doutor, mas isso é um absurdo. Pois é, então vai continuar sendo traída. Ok? Então, quer dizer, o processo que eu criei é onde a pessoa se entrega emocionalmente de uma forma aonde ela se prostra diante daquela realidade que ela não pode mudar. Ela deixa de ladinho as revoltas, as dores. Porém, algumas pessoas, nem com o processo, estão preparadas para liberar. É a birra da criança interior que às vezes está resistente demais. Então essas pessoas eu não coloco para dentro do processo de mentoria, porque eu não vou passar 5 meses insistindo com uma pessoa que não vai ter resultados. Até porque o valor do investimento na mentoria é alto, né? E só é alto porque eu entrego grandes resultados. E só entrego grandes resultados porque eu seleciono quem vai cair para dentro, né? Então, essa seleção é feita através ou de um formulário onde tem 42 perguntas, onde através dessas respostas eu consigo perceber se a pessoa está num momento real de mudança, ou através de uma sessão de liberação emocional. Através de uma sessão onde eu vou perceber, onde a gente já vai resolver um problema da pessoa. E, através da solução daquele problema, eu consigo perceber o quanto a pessoa se entrega ao processo, o quanto ela fez o que precisou ser feito, o quanto ela abriu mão da birra da criança interior, o quanto ela abriu mão da arrogância de ficar negando as coisas do passado para ter resultado. Essas pessoas, ao final da sessão, eu convido, se fizer sentido, para dar continuidade no processo de mentoria de 5 meses comigo. Mas caso contrário, pessoa resistente, marrenta, que eu preciso ficar insistindo com a ideia de que ela pode ser feliz, não, eu não atendo as pessoas para provar para elas que elas podem ser felizes, não. Eu atendo as pessoas que já cansaram de sofrer, querem ser felizes, e eu vou mostrar um caminho que ela vai trilhar com os pezinhos dela, que é um caminho de liberar emoções negativas. Aí sim você vê os resultados, igual vocês veem nas nossas lives, que a gente faz live com mentorado, com aluno, né? Tem uma live, tem várias lives aqui com mentorados, com alunos, com resultados fantásticos. Especialmente o da Carol, né? Inclusive, na semana que vem, eu vou fazer uma live com ela de novo. A história dela é realmente fantástica, é um exemplo, um ícone de superação, a Carol. Semana que vem eu vou fazer uma live com ela novamente. Beleza, galera? É o seguinte,
Se faz sentido para você fazer um dos nossos cursos, mentoria ou um atendimento comigo, seja médico ou seja um atendimento dentro da constelação familiar com bonecos ou liberação emocional, tem um linkzinho na minha bio. Vai lá, manda um oi pra gente no WhatsApp. A minha assessoria você vai explicar o que você precisa e a gente vê como a gente pode te ajudar, tá? A Ju, inclusive, pessoalmente, coordena todas as respostas ali, ela tá ali auxiliando para que você possa ter o melhor resultado possível naquilo que você procura. Beleza? Ó, beijo no coração de vocês, excelente noite, vou jantar e dormir, que aqui o sol amanhece cedo, cedinho, 5 horas já tem sol entrando na janela, eu gosto de acordar cedo também, tá bom? Até coloquei o horário da live mais cedo, 19 horas, eu tô achando uma maravilha dormir cedo. Ó, beijo pra vocês, Deus abençoe, até mais, tchau, tchau.